Próxima pergunta. O capim Zuri está ficando taludo após o pasteio. Devo roçar? Deixa eu complementar, então, a pergunta anterior já, com um detalhe que eu esqueci de comentar sobre o MG5. Durante a seca, o potencial de rebrota dele é bastante diminuído. Então, a gente tem que realmente aproveitar o MG5 com essas 5, 6 cabeças por hectare nesse momento, sabendo que vai ter que fazer um ajuste de lotação na transição para a seca, ou o técnico aí ajudando, né? Que também é outro tema que nós conversamos, né? Fazer um ajuste de lotação para que a quantidade de animais da seca, que vai ser bem menor, seja compatível com o potencial de produção do MG5 na seca. E aí já vamos emendar, então, nessa questão do Zuri. Como todo pânico, o Zuri também tende a criar um talo se o manejo foi inadequado do ponto de vista de lotação ou de tempo de descanso, ou dos dois juntos. Então a gente precisa manejar os pânicos também nessa época chuvosa, com uma quantidade grande de animais, que a gente chama isso de, de carga instantânea, quer dizer, uma grande quantidade de animais numa área pequena durante pouco tempo para fazer o rebaixamento controlado do pasto, de maneira que, não vou dizer que vai impedir, mas ela vai limitar, inibir o aparecimento de talos. Quando eles já apareceram, como é o caso da pergunta, se for possível roçar, é melhor. Se não for possível, a gente vai ter uma planta que não vai ter um potencial de recuperação tão grande quanto que se ele estivesse sendo bem manejado ou roçado. E aí vem de novo, qual é a maneira correta de roçar? Se eu tenho piquetes, a maneira correta é bota os animais, quando tira, roça aquela sobra. Certo? E daí, quando os animais voltarem ao final do período de rotação, o pasto vai estar recuperado. Então, essa é a maneira mais adequada. Com isso, a gente aproveita uma parte do pasto para os animais comerem, obviamente, e também conserta essa característica aí do Zuri. E atenção para a altura de roçada. Um Zuri deve ser roçado em torno de 30 centímetros de altura, tá? Não rebaixem muito esse tipo de capim, porque ele se prejudica na sua rebrota. Tá. Próxima pergunta, André. Qual seria a altura do resíduo para o pastoreio dos pânicos? Mais ou menos 30, 40 centímetros, como eu disse, dos pânicos de porte alto. E se forem pânicos semiverde, Gaton Panic, né? Se for esses de porte baixo, o próprio tamanho também, aí a gente pode rebaixar para uns 20, 25 centímetros sem medo. Tá. O tipo de gramínea influencia positiva ou negativamente na perda de peso do animal no início da estação chuvosa? Cada gramínea, geneticamente, tem uma qualidade ao longo do ano, né? Então, para a gente pegar um extremo de pasto que produz em áreas baixas uma quantidade bastante interessante de pasto, de comida, mas é de qualidade inferior à umidícola, ela tem uma qualidade menor que as demais braquiárias. E pegando no outro extremo, a gente pode pegar a Brisanta cultivar Paiaguás, que é uma cultivar nova, que proporciona um pasto de qualidade bastante interessante. Então, se os animais estiverem pastejando umidícola, eles vão ter tendência a ter menor ganho de peso do que animais que estejam pastejando Paiaguás. Agora, tudo isso se ajusta com o planejamento alimentar da propriedade. Então, aí entra de novo a importância do técnico dentro do processo, né? Então, o que é um planejamento alimentar? É a gente conseguir cruzar a oferta de pasto que está sendo dada naquele momento do ano, com a demanda de comida pelos animais. Então, quando a gente consegue cruzar um com o outro,
mesmo num período de início de chuva, mesmo com umidícola, mesmo com antropógono, ou com qualquer gramínea, seja de boa qualidade ou de qualidade inferior, a gente vai ter um ganho de peso compatível. Tá. Próxima pergunta. Palma versus sistema Voisin. Como conciliar? Olha, a palma é um suplemento alimentar insuperável para as zonas semiáridas. Ela tem uma característica importantíssima, que é o fato de ser uma planta perene, quer dizer, ele é plantado uma vez e ao longo do tempo permanece sendo possível cortá-la e fornecer aos animais. Então a gente tem uma planta que não corre o risco anual de quem planta milho ou planta sorgo no semiárido, que todo ano, a hora que for colocar a semente no chão, vai correr o risco de chover ou não chover, ou chover demais ou chover de menos, enquanto que quem tem palma tem uma planta que suporta perfeitamente essas variações, esses extremos do clima do semiárido. Então, eu vejo que quem tem pecuária no semiárido não tem como abrir mão de ter palmais bem tratados, significativos, de maneira que possam ser fornecidos para os animais que estão no pasto durante a época seca. E utilizar da melhor maneira possível, quer dizer, com piquetes, com rotação, respeitando aquela pastagem rica que nasce no sertão, nessa época de chuva, e que muita gente desperdiça, como todo mundo sabe. Então, sistema Voisin mais palma seria a forma perfeita de se manejar pecuária a pasto no sertão. Próxima pergunta. Nas chuvas, quais os cuidados com a suplementação? Olha, se eu posso recomendar alguma coisa para quem fez a pergunta, é que não suplemente durante a chuva. Porque, primeiro, os pastos têm capacidade de dar um grande ganho de peso. Então não é um absurdo eu ter um mombaça bem manejado e chegar a 1,1 kg, 1,2 kg comendo pasto e sal mineral, sem uso de farelo. Certo? Não é absurdo ganhar 700, 800 gramas num braquiarão bem manejado. Não é absurdo ganhar 600 gramas, 650 até com decumbens. Certo? Então, aproveitem essa época para manejar direito o pasto e diminuir o seu custo de produção. Quem resolver suplementar nessa época, por qualquer motivo de suas estratégias, deve ter muita atenção no problema do coxo e da chuva. Quer dizer, vai colocar produto caro nos seus coxos, vai chover e vai estragar esse produto. Então, como fazer isso? Coxo coberto, estruturas grandes de coxo coberto, é um investimento significativo. Colocar um vaqueiro dedicado para que ele vá, naquele momento de estiagem durante o dia, parou de chover, corre no pasto, distribui o suplemento, causa problemas nos hábitos alimentares dos bovinos. Quer dizer, um dia vai fornecer a suplementação de manhã, outro dia de tarde, outro dia meio-dia, outro dia não vai fornecer. Quer dizer, eu recomendo fortemente para todo mundo que trabalha comigo que não suplemente durante essa estação chuvosa. Próxima pergunta. Como identificamos o ciclo da cigarrinha? Ciclo da cigarrinha. Quem perguntou tem que fazer parte do Mais Pasto nível 2 aí, que a gente mostra todinho o ciclo, cada uma das fases e como que se controla em cada uma das fases. Mas, de forma resumida, e sem o auxílio de ferramentas gráficas, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, a cigarrinha que começa o ano numa pastagem, ela emergiu no próprio pasto de uma pupa da cigarrinha do ano anterior. Então, se a gente teve um ataque de cigarrinha lá pelo mês de agosto, a cigarrinha, quando chegou numa forma adulta, ela é em pupa e fica aguardando o momento de
aparecer novamente quando as condições, que são aquelas chuvas esparsas que acontecem em fevereiro e maio, ela entra na pastagem. Essa cigarrinha vai botar ovos, esses ovos vão virar cigarrinhas em grande quantidade, e essas cigarrinhas elas começam a ter a dar a primeira onda de ataque. Elas vão empupar e rapidamente vão virar de novo cigarrinhas que vão poder botar ovos outra vez, e aí vem a segunda onda de ataque. E isso pode acontecer umas 3 ondas cada vez com mais cigarrinhas, é uma progressão geométrica. Então, se quiser saber, tem que olhar, saber que em fevereiro, março é propício para isso, e que tem que se observar o pasto. Se começar a formar uma espuma na base das moitas de capim, é porque a gente está cheio de ninfas de cigarrinha por ali, e elas vão sugar o pasto e vão causar dano, e possivelmente, como eu disse, são a primeira onda de cigarrinhas. Depois vai aparecer a segunda, terceira, e assim vai nos provocar uma série de danos. Então, tem que estar atento. E já que está olhando cigarrinha, aproveita e olha se tem lagarta, tá? Então, já quem vai olhar uma, já olha a outra, é bastante fácil observá-las, né? Então, quem fez a pergunta é isso. Chegou em fevereiro, março, vai olhar o pasto. Se o pasto estiver muito alto, por qualquer motivo a gente conseguiu chegar a um final de verão com pasto alto, aumenta a carga naquele local para rebaixar o pasto e diminuir e piorar o ambiente onde a cigarrinha vai se desenvolver.